Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Logo na nossa, veja aí, ilustração, nós temos aqui uma coroa e, melhor, uma coroa de espinho e uma coroa de ouro. Isto mostra logo, veja aí, esta coroa de espinho e esta coroa de ouro. Coroa de espinho revela o reinado presente. Mensagem da cruz, coroa de espinho, revela a humanidade, revela ele montado em um jumentinho, revela ele o rei sobre reis. Então ele é o rei dos reis, ok? Pilatos diz, tu és rei. Ele diz, tu o dizes. Então, o reino de Jesus não é somente desse mundo. Presta atenção. O reino de Jesus é um reino universal. 100%, porque ele engloba céu e terra. Este é o reino do Senhor Jesus Cristo, englobando céu e terra. Então, a mensagem da coroa de espinho, ilustrada na nossa lição 4, é que Jesus venceu e derrotou os poderes das trevas, inclusive o seu principado, chamado Satanás. A coroa de espinho não era de Jesus. A coroa de espinho era de Satanás. Por quê? Porque Jesus foi o rei que venceu. Entendeu aí? E como ele foi o rei que venceu, ele tirou a coroa que pertencia ao rei perdedor e colocou na sua cabeça, mostrando que ele é o vencedor. Como o diabo não tem coroa de prata, nem de ouro e nem de diamante, ele só tem uma coroa de espinho que representa o seu reino. Desde quando entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz que criou-se cardos e espinhos. Então Jesus, vencendo na cruz, ele derrotou Satanás e os demônios e tomou a coroa do rei perdedor. A coroa de espinho representa Jesus, rei vencedor no mundo das trevas. O nosso textuário diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por que o tempo está cumprido? Por causa das profecias dos profetas messiânicos, inclusive do profeta Daniel. É relatado que o tempo está cumprido e que Jesus está vindo da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é um período em que corresponde aos acontecimentos finais da história. Mas haverá um ápice chamado de dispensação da plenitude dos tempos, aonde haverá uma consumação de todas as coisas, aonde será convergido todas as coisas criadas nos céus e na terra por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. A notícia é que faltava pouco tempo. Se está próximo, então será estabelecido o reino de Deus. Como a nação de Israel, que recebeu a vinha para cuidar, veja a particularidade de Israel no reino de Deus. Ele recebeu do Senhor a vinha. E o Senhor Jesus, ele veio cobrar exatamente aquilo que era do Pai, os frutos da vinha. E Israel fracassou.
Então, foi tirado o arrendamento de Israel e dado a outro. Então, Deus tirou o arrendamento de Israel e entregou nas mãos da igreja. Glória a Deus. O tempo está cumprido. Então, observa-se o reino de Deus presente, Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo cumprido está revelando o tempo das 70 semanas de Daniel, que estava bem próximo de se cumprir. Mas houve um intervalo da qual nós conhecemos, da qual Paulo falou em Efésios, veja lá capítulo 1, 2 e 3. Dispensação da graça. Hoje, nesse hiato de história bíblica, chamado dispensação da graça, então Deus tem para o fim a sua consumação de todas as coisas. Esse o tempo está cumprido, deveria acontecer nos dias de Cristo. Entendeu? Mas houve um problema em que Israel rejeitou, desviou-se e não cumpriu a sua parte. E assim, o Senhor Jesus está voltando. Mas na parábola das 10 virgens diz o seguinte: e tardando o esposo. Veja essa parte, e tardando o esposo. Por quê? Porque foi inserido o tempo presente da graça. O tempo está cumprido. Isto dentro das profecias de Daniel, falada pelo profeta João Batista. Veja mais uma vez o textuário. O tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão para a igreja. Paulo pregou a mensagem do reino. A mensagem de Paulo era do reino. A de Jesus era do reino. A do discípulo era do reino. E inseridos nas mensagens única, as 3 dispensações. Paulo fala isso em Efésios 1, 2 e 3. Que esse evangelho do reino, significa que há um rei no evangelho. E que esse evangelho é uma pessoa. É o rei dos reis e senhor dos senhores. Isto mostra que a pregação do reino é a pregação do rei. Veja mais uma vez. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão para a igreja. A mensagem do reino está desde o começo da história do homem. O reino de Deus é um só. O reino de Deus, ele engloba céus e terra. Por isso que a mensagem dita lá em Marcos 6, Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como o reino está sendo feito aí no céu. Então venha esta vontade, este reino que está no céu, venha para a terra. Eu quero este reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Agora observa-se que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O intervalo que nós passamos agora, que não há um tempo definido na história, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Então, nós não podemos afirmar o dia e nem a hora. Mas sabemos que faltava menos de 10 anos para o cumprimento da profecia de Daniel nos dias de Cristo. Lembra das 70 semanas de Daniel? Seria cumprida nos dias de Cristo. Então, a retirada dos pecados e das iniquidades de Israel e das promessas de Deus para com Israel, para com seu povo naquele tempo, seria cumprido. E o reino de Deus seria naquele período já presente e o período futuro já presente. Então o futuro que nós aguardamos agora já seria presente naquela história. Amém? Porque Jesus veio para reinar. Mas houve um intervalo, a dispensação da graça. Mas veja, por causa do povo ter rejeitado o herdeiro, então Deus decidiu enviar os seus mensageiros
pelos vales e valados, e a chamar novos convidados para as bodas do reino, e a festa foi adiada. Foi o Senhor nosso Deus que lhes lançou o convite a enviar os mensageiros pelos vales e valados a chamar os convidados, novos convidados, para as bodas. Então veja a festa sendo adiada. O período da graça é o período inserido nesse tempo do fim, que está próximo de se cumprir. Isto quer dizer que as profecias de Daniel, o tempo está cumprido, vai acontecer no tempo do fim. Amém? Glória a Deus. Na nossa leitura bíblica em classe, Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Veja aí o que vai nos indicar. Vamos lá? O texto diz que depois que João foi entregue, leitura bíblica em classe. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André e seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então observa que o reino de Deus, ministrado por João Batista, enquanto Jesus aguardava o momento certo de pregar. Então Jesus não havia começado o seu ministério enquanto João Batista ministrava. Veja a ética do Senhor Jesus Cristo. Era o mesmo evangelho, mas Jesus não foi para um lado e nem João foi para o outro. Jesus esperou o momento certo de começar o seu ministério, porque era a continuação do ministério de João. João veio pregando o caminho. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio abrindo o caminho, anunciando o Cristo, o Evangelho. Então veja que, por natureza, o reino de Deus já está dizendo, é teocrático. Deus é o regente principal, é o rei dos reis. Mas ele entregou a regência ao filho. Ele deu direito ao filho de julgar vivos e mortos. Ele entregou o juízo ao seu filho. Foi entregado ao filho todo o juízo. Observa-se que o reino de Deus é uma realidade presente, com as dimensões do cordeiro que foi mudo ao matadouro, o homem morto na cruz. Esta é a fase do cordeiro. O reino de Deus é presente. Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. E o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Jesus está comigo, está com você, está conosco. Então há uma realidade agora, nesse momento presente, o reino de Deus fluindo. O reino de Deus, ele começou na terra expulsando demônios. Veja a característica: expulsai os demônios. Jesus ensinando. Limpar os leprosos. Aí depois diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, o reino de Deus começa expulsando o mal, as trevas, para poder haver uma limpeza na linguagem, novas línguas, línguas celestiais, línguas do Espírito Santo. Então, o reino de Deus também é futuro. Isto fala da característica da parte B do reino, que o leão foi uma vez cordeiro. Lembra-se do cordeiro que foi morto na cruz? Ele agora está sentado à destra de Deus Pai. Ele tem uma coroa. Ele é o leão da tribo de Judá. Não virá mais em jumentinho. Ele virá sentado num cavalo branco, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 até o 6. Então Jesus é o verdadeiro leão e o verdadeiro cordeiro. Porque ele disse: muitos se têm feitos,
Quanto ao, veja aí, ok? Voltando. Muitos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Por causa dos pecados. Porque o Senhor, Ele usará a sua justiça, e no meio da sua justiça existe vara de ferro. Então, até os dias de hoje, quem não crê já está condenado. Não entra no reino simplesmente por achar. O reino de Deus é dado àqueles que creem. Não existe um chamado sem uma decisão. Todo o chamado de Deus precisa de uma decisão. Os anjos decidiram. Os homens decidem. Precisamos decidir entrar no reino de Deus. E o reino de Deus tem ética, tem leis, porque tem um rei. E o rei não aceita que violem as regras do reino de Deus. Observa-se, o reino de Deus é de natureza teocrática. Porque o reino é de Deus. Deus está presente. Ele é o rei do reino de Deus. Agora, a igreja como manifestação do reino de Deus. Vamos aqui para o desenho. Vamos lá. Então, com isso, nós colocamos aqui Efésios, anota aí, capítulo de número 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 2, capítulo 1, versículo 10. Então, a igreja, como uma manifestação do reino. Então, vamos lá? A primeira parte de Efésios 3 e 9, veja aí, o mistério oculto. No Antigo Testamento não tinha igreja assim, como temos hoje. Havia uma comunidade de Israel, mas não tinha a eclésia. Por quê? Porque precisava do derramamento de sangue. A igreja foi comprada com sangue. E precisava da comunidade, do ajuntamento de pessoas. Ok? Então precisava do derramamento de sangue para existir a igreja e de uma comunidade, ou seja, os fiéis juntos. Ok? Assim como a manifestação do reino de Deus no período da dispensação do mistério, certo? A igreja de forma oculta. Veja versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Paulo chama a igreja no período da dispensação da graça. É agora, esse tempo, desde o nascimento de Jesus até hoje. Ok? Até hoje. Essa é a dispensação atual, está em Efésios 3 e 2. Veja a última dispensação. Efésios 1 e 10. Plenitude dos tempos. Vale lembrar que sempre houve graça, porque Deus sempre salvou em todos os tempos. Entendeu aí? Da mesma fé, a salvação foi pela fé, e a salvação é pela graça, e a salvação é pelo sangue. Então o sangue de Jesus, antes de ser derramado, ele já salvava aqui antes. Porque a pessoa tinha fé no Cordeiro de Deus, que havia de ser imolado. Então aqueles que viviam antes de Jesus, acreditavam, creram no Senhor. Entendeu? E eles eram salvos, porque o sacrifício de Jesus tem poder para salvar os que morreram antes e poder para salvar aqueles que vão morrer depois. Salvar nós. Ok? Amém? João 1 e 18. Anote aí. Cristo no seio do Pai. O Pai, Cristo, foi enviado pelo Pai para ser homem na terra, porque ele era o verbo, a palavra. Então a palavra se fez carne, João 1 e 14. Deus, João 1 e 1, se fez homem.
o Emanuel. Então, dessa forma aqui, ele foi revelado aos homens. A forma visível. E nessa forma visível, ele é rei. Veja aí, do reino de Deus. Ele é rei do céu, ele é rei da terra. Essa parte da terra aqui tem os homens. Precisou derramamento de sangue para comprar os homens. E a sua morte é poderosa, porque foi a morte do resgatador, que ele veio tomar a posse da terra que estava na mão de Satanás. João, veja lá, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Satanás está na regência como Deus, com D minúsculo, deste século. Segundo Coríntios 4 e 4, ele é o Deus desse século. Então, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz que os reinos deste mundo tornarão a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Ok? Interessante que o homem, Adão, quando pecou, ele entregou seu corpo, ele entregou a sua alma, ele entregou a sua morada, olha a terra, o Éden, o jardim. Então ele entregou a sua morada, a sua alma, o seu corpo, nas mãos do posseiro, nas mãos de Satanás. Foi preciso Jesus vir para tomar de volta a alma do homem, o corpo do homem e a morada do homem. Quando o homem crê em Jesus, a sua alma é liberta. A sua alma é regenerada. Espera o momento da ressurreição do corpo. Olha aí, Jesus recuperando a alma e o corpo. E agora, Jesus vai recuperar esta morada. Por quê? Porque venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então haverá 1000 anos sabático de governo profético. Que a terra passará guardando os sábados que ela ainda não guardou. 6.000 anos de história da terra requer 1000 anos de história de descanso. Este 1000 anos de descanso é chamado de milênio, aonde o Senhor vai reinar junto com a igreja como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Veja a nossa introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu domínio e governa sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, ele governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza, de sua relação com a igreja. O aspecto do reino de Deus. Presta atenção. 1, 2 e 3. O reino de Deus tem a ver com, número 1, anote aí, nações. Número 2, Israel. Número 3, igreja. Certo? Por que nações? Antes de Israel e antes da igreja. Por que Israel? Antes da igreja. Por que igreja? É a última dispensação que nós estamos pregando o evangelho do reino para a manifestação da plenitude dos tempos, aonde haverá o período final chamado da grande tribulação, aonde a igreja não estará mais, pois foi arrebatada para o céu. Então o reino de Deus é que nem uma massa, atenção, aqui é uma massa, massa 1, massa 2 e massa 3, que uma certa mulher lançou um fermento aqui. E esse fermento levedou toda a massa. Mateus,
capítulo 13, versículo 33. A parábola do reino. O reino de Deus, foi Jesus quem disse, o reino de Deus é semelhante a certa mulher que tomou uma certa medida de farinha, olha aí, e um pouco de fermento e levedou toda a massa. Olha aí, a ação do Espírito Santo na massa. Massa 1, nações. Israel, 2. E 3, igreja. Até que toda a massa seja levedada. Olha aqui o reino. Toda a massa sendo levedada. Porque existe o Espírito Santo, é o Espírito do reino. Ele leveda toda a massa. No tempo em que os 3 apareceram a Abraão, aqueles 3 anjos, que foram uma aparição teofânica da divindade, 3 anjos teofânicos em termos pessoais, Pai, Filho e Espírito Santo. Um ficou com Abraão e 2 foi para as campinas, atrás de Ló. Lembra dos anjos pegando nas mãos e levando para fora de Sodoma e Gomorra? Foge por toda essa campina e não olhe para trás? Pois bem, então a revelação é que Sara, mulher de Abraão, veja Jesus revelando no Novo Testamento quem é essa certa mulher, de Mateus 13, 33. Certa mulher, quem é essa certa mulher? Tipologicamente, olhando o texto lá de Gênesis, a mulher de Abraão pegou uma medida de farinha, fez 3 pães. Ó o pão 1, nações. Ó o pão 2, Israel. Ó o pão 3, a igreja. Nações, o Espírito Santo trabalha sobre ela. Israel, o Pai trabalha sobre Israel. Igreja, o Filho trabalha sobre a igreja. Então veja aí, ó, Filho, Israel, Pai, nações, Espírito Santo. Então cada uma desta massa, deste pão, tem uma nação e tem alguém que trabalha sobre ela. O Pai trabalha sobre a nação de Israel, o Filho trabalha sobre a nação da igreja e o Espírito Santo trabalha sobre as nações do mundo inteiro. E o Espírito de Deus há de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. E de acordo com os tópicos, número 1, a natureza do reino de Deus. 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Então, esses 3 tópicos vamos estudar, certo? Anota aí no Zap. Peça essa aula aqui no 85991281260, ok? Esse é o nosso Zap. Veja que nós vamos mandar um link. Você vai apertar e vai abrir a aula. É a segunda parte, que é a lição de número 4. Vamos dar continuidade, chamada de aula extra. Então, peça sua aula aqui no nosso Zap. 85-DDD 991281260. Quem quiser também nos ajudar, é também o nosso Pix, 85991281260. Deus abençoe, Deus te guarde. Estamos preparando todas as aulas desse trimestre. Vamos enviar ela aí para o seu Zap. Amém? A paz do Senhor a todos. Estamos aguardando exatamente na nossa próxima aula de número 5, mergulhar com profundidade a missão da Igreja de Cristo. Será uma aula com tremendas revelações bíblicas. Não perca esta oportunidade de estudar conosco. Aprofundamento bíblico. Minha EBD. Não esqueça de curtir, dar o seu like, não esqueça de comentar e também de compartilhar. Se inscreva no nosso canal. Será uma bênção estudarmos juntos e fazer parte dessa família de estudos da Palavra de Deus. Amém.